Kagurazaka Kimito é um estudante comum, que vê a sua vida mudar drasticamente ao ser sequestrado por um grupo de garotas e levado para uma prestigiada escola de elite, frequentada exclusivamente por mulheres. Sua inesperada presença na instituição serve como uma oportunidade única para as alunas que nunca tiveram contato com o gênero oposto. No entanto, a situação peculiar desencadeará uma série de eventos imprevisíveis. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com uma garota apresentando o Kimito para as alunas e falando que a partir de hoje ele seria uma amostra plebeu. Assim vemos Kimito na sala de aula, até que uma garota chega nele e o manda ir comprar um chá para ela. Indo fazer a compra, o garoto foi capturado por alguns homens bombados, que o levaram para dentro de um carro e começaram a fazer coisas estranhas. Um tempo depois, o jovem foi deixado na frente de uma escola, onde uma garota estava o esperando. A jovem começa a falar que o prota com certeza é um plebeu, só pela maneira que ele fala. Assim, os dois estavam adentrando a escola, até que a garota se apresenta como Kujo Miyuki. A garota fala que naquela escola só estudavam garotas de famílias ricas, e que lá elas são educadas para serem damas finas da alta sociedade. Kimito estava com dúvidas sobre a sua presença lá, e Miyuki fala que a partir de hoje o jovem iria estudar naquela escola, e que ela já tinha cuidado das papeladas, e além disso já tinha até conversado com os pais do jovem. Kimito ficou sem entender o porquê que ele iria estudar lá. Miyuki assim fala que aquela escola só aceita elite, já que garotos não podem nem se matricular, e todos que estavam lá, até mesmo os funcionários, eram mulheres. Porém, nos últimos anos têm ocorrido alguns problemas. Complicou. É verdade. Já com a presença da diretora, Miyuki fala que após as garotas se formarem, elas serão enviadas para o mundo exterior, e lá fora elas não tinham opção de se relacionar ou não com os homens. Com isso, as damas tendem a ficar chocadas com as diferenças entre a escola e o mundo exterior, e assim se isolam e ficam viciadas na internet. Que porcaria, hein? Foi esse o motivo que fez elas trazerem o Kimito para a escola, já que lá ele seria uma amostra plebeu e iria conviver com um monte de garotas, para assim elas se acostumarem com os homens. Com toda aquela explicação, Kimito ainda estava com dúvidas e as perguntou por que ele foi o escolhido. Miyuki fala que ele é um estudante comum de escola pública, tem notas boas e que a vida dele é tudo normal. Para concluir, a garota fala que o jovem tem um atributo diferente dos outros alunos. Do nada, Miyuki fala que o prota na verdade gosta de homens e que ele tem um fetiche por músculos e se anima todo ao ver um homem musculoso. Tá bom. Kimito se defende, fala que isso era mentira. No entanto, a garota fala que normalmente ele só fala com garotos e passa a maior parte do tempo com eles. Kimito então falou que ele não gosta de homens não. Com isso, Miyuki falou que então eles teriam um problema e que agora ela teria que cortar fora o brinquedo. Então, como o jovem não queria perder o amiguinho, ele acabou admitindo que adora homens musculosos. Assim que Kimito foi para a sala, onde uma das alunas chamada Arisugawa Reiko falou que elas estavam esperando por ele. Do nada o celular toca e as garotas ficaram perdidas, já que elas nunca viram um antes. Miyuki as apresenta o celular e elas ficaram impressionadas. Após uma das garotas pegar o celular na mão, elas começaram a comentar que os plebeus usam aquele aparelho diariamente. Com isso, as damas falam que os plebeus são incríveis. Obrigado. Então elas resolveram devolver o celular, que era do Kimito. Porém, ela estava com medo, e uma até comentou que se ela se aproximasse, o seu coração ia explodir. Assim, a Reiko se ofereceu e foi devolver o celular. Porém, aquilo não estava à altura, por isso ela fez toda uma preparação e embrulhou o celular. No momento em que ela foi entregar, o Kimito encostou na mão dela, e ela quase caiu no chão de tanta vergonha. Entretanto, o jovem a segurou. Do nada apareceu uma garota, que levou o proto para fora da sala e pediu para ele beijá-la. Só que o jovem não queria, porém a garota estava insistindo, já que de acordo com ela, o beijo dele faria todos os seus sonhos se realizar. O proto fala que isso claramente era mentira, só que a garota fala que a sua senpai tinha falado isso. Kimito assim falou que a senpai estava enganando ela e perguntou para a jovem o que ela iria fazer caso ele pedisse para ela girar 3 vezes e assim ter seus sonhos realizados. E é claro, ela acreditou e começou a girar. De repente as outras garotas chegaram lá e a baixinha saiu correndo. Reiko assim comenta que a baixinha nunca conversa com elas. Um tempo depois, Kimito foi conhecer seu novo quarto. Após ver o quarto, o jovem ficou assustado, porque estava igualzinho ao seu quarto na casa de seus pais. Miyuki comenta que para a escola fazer aquele quarto só custou 100 milhões de ienes. Ao observar bem, Kimito nota seus pôsteres na parede e acaba arrancando tudo. Com isso, o jovem começou a chorar por ter perdido a sua coleção de meias. Nossa, que pena. A garota percebeu a reação estranha dele e comentou que ele estava mentindo esse tempo todo. Só que Kimito fala que adora homens musculosos. Miyuki assim revela que a partir de hoje, ela será a empregada pessoal do prota. Após a garota sair, a baixinha entrou no quarto e falou que o Kimito tinha mentido para ela, já que a jovem tinha girado 5.000 vezes e seus sonhos não se realizaram. A baixinha então ia agredir o jovem. No entanto, ela olhou ao redor e comentou que ela nunca viu aquelas coisas antes. E Kimito falou que aquilo era apenas o material do plebeu. A jovem ficou impressionada e comentou que talvez alguma daquelas coisas poderiam fazer ela virar uma garota popular. A menina então começou a desabafar. Ela fala que não é boa em mentir e que costuma
falar as coisas que está pensando. Porém, ninguém gostava disso, é por isso que ela mantém distância das outras garotas. Para animá-la, Kimito a mostrou um console. Ela ficou impressionada. Do nada, a menina pediu para o jovem ensiná-la a ser um plebeu. De repente, ela também teve a ideia de criar um clube plebeu, e o Prota aceitou, só para a felicidade da jovem. De tarde, o Prota foi em uma reunião para apresentá-lo para as alunas. Uma das meninas o perguntou se ele já andou de metrô, e o jovem falou que sim, e que para isso ele usava um cartão pré-pago. Com isso, as garotas ficaram sem acreditar no como é a vida de um plebeu. Sem problema, é nóis. No dia seguinte, Kimito foi acordado pela Miyuki, que o falou que agora ela o ajudaria a se trocar, e o jovem ficou envergonhado. No entanto, ele não poderia negar a ajuda da jovem, já que ele estava fingindo que gosta de homens. Entendeu, mano? Sim. Na saída do dormitório, Kimito se encontrou com a baixinha, e os dois saíram pelos fundos, já que as garotas estavam esperando o jovem, na porta. No caminho para a escola, a garota lembrou Kimito sobre as atividades do clube dos plebeus, que começariam hoje. Kimito revela que estava incomodado, já que os plebeus não tinham uma empregada particular, e ele estava sendo seguido por elas. Ouvindo isso, a garota notou. Kimito então faz uma proposta para a garota, que é o seguinte: ele a ensinava sobre a vida de um plebeu e ela o mostrava como funciona a escola. A baixinha comenta que sobre isso ele irá aprender com a Reiko, só que o Prota fala que prefere que a baixinha o explique, e ela ficou corada. Tá ligado, irmão? É claro. Na porta da sala, Reiko aparece e convida Kimito para uma festa que as garotas iam fazer hoje. Já nas aulas, vemos que Reiko ia bem em tudo. Já a baixinha... não falo nada. Então chegou a vez do Kimito, que acabou batendo um recorde. Eles deixou as garotas encantadas. Eles então estavam caminhando, e as garotas estavam falando que o Prota é incrível e que ele pulava muito bem. Kimito assim começou a se perguntar onde estava a baixinha. Então Reiko começou a falar que o Prota e a baixinha estavam conversando bastante. No refeitório, o Prota chegou cercado de mulheres, e todos ficaram de olho nele. Na mesa, Kimito resolveu pedir uma refeição japonesa, já Reiko ia acompanhá-la no pedido. Na verdade, todas as garotas da mesa pediram a mesma coisa que ele. Suspeito. Mentira! De repente, a empregada chega com ramen, que deixou as garotas impressionadas, já que elas não conhecem e só ouviram em histórias. Após elas ouvirem que para preparar o ramen só precisa adicionar água quente, elas não acreditaram. No final, todas as garotas queriam comer aquilo. Após cada uma pegar um pouquinho do ramen e ficarem empolgadas para provarem aquilo, Kimito comentou que as comidas não eram tão boas como elas estavam pensando. Entretanto, elas adoraram. Já a baixinha estava almoçando em um local bem longe das pessoas. Ele comentou que comer sozinha é bem relaxante. Mais tarde, Kimito foi na sua festa de boas-vindas. Ele falou para Reiko que ela é incrível por ter organizado aquela festa sozinha, e ela ficou feliz. De repente, a dama o convidou para dançar. Entretanto, Kimito fala que nunca dançou antes. Eu também. Que tristeza. Só que mesmo assim, ele queria tentar. Os dois assim começaram a dançar e estavam indo bem, até que do nada Kimito se perdeu e os dois começaram a girar que nem um Beyblade. As garotas em volta começaram a comentar que aquele era o novo estilo de dança e que era assim que os plebeus se comportavam. Com certeza. No fim da dança, a garota quase caiu. Entretanto, o jovem segurou e eles disfarçaram, e deu tudo certo. Um tempo depois, Kimito estava recebendo uma bronca da baixinha por ter chegado atrasado no clube. Só que a baixinha viu um mangá na estante e resolveu lê-lo. Após um tempo, ela leu vários e ficou confusa. Entretanto, ela perguntou para o jovem sobre os colegiais plebeus terem poderes psíquicos. Isso faz o Kimito comentar que ela realmente é pura. Um tempo depois, a baixinha estava tentando parar o tempo, porém acabou funcionando e ela ficou extremamente feliz, que até mostrou a sua roupa oculta. De repente, ela resolveu se aproveitar da situação e beijá-lo. Entretanto, o Prota acorda e ela o agride. A garota continuou acreditando que ela tinha poderes, porém só paravam o tempo por um tempo determinado. Só que ela acabou descobrindo que o Prota estava zoando ela e ficou brava com ele. Um tempo depois, Reiko estava tomando banho, até que ela resolveu sair e deu de cara com o Kimito, que começou a comentar sobre as curvas perfeitas da dama. Você é louco? Sei lá. Só que ele pediu desculpas e fugiu. Entretanto, a garota comentou que ela só fará que ele a tenha como a sua mulher. Sem problema, é nóis. Não entendi foi nada. Na sala de aula, a professora falou para os alunos formarem duplas. Kimito formou dupla com a bela dama. O jovem a chamou para os dois fazerem um you know, só que ela falou que estava muito cedo para isso. Entretanto, na época da avó dela, diziam que noivar e largar a escola era algo comum. O Prota então fala outra palavra, só que ela entendeu que ele queria um eiding, que no caso é um casamento. Que merda, hein? É verdade. E a garota não estava muito bem, não. No dia seguinte, Miyuki acordou o Prota e perguntou se ele já tinha se acostumado com a escola. Kimito fala que ainda não se acostumou completamente. De repente, a mãe do jovem o manda uma mensagem, perguntando se ele estava bem, já que ela estava em uma fonte termal. O Prota não tinha entendido aquilo, até que Miyuki falou que, como agradecimento por ele ter aceitado estudar naquela escola, eles tinham dado uma melhorada na casa dele. No café da manhã, as garotas ficaram observando o Prota. Já na aula, ele estava meio desligado, até que a aula acabou e ele saiu andando pelo corredor. E como vocês já sabem, todas as garotas ficaram de olho nele, mesmo com o jovem indo no banheiro.
Caracas. Um tempo depois, Kimito estava sentado em um banco, até que ele viu uma garotinha e resolveu ir conversar com ela. Ao se aproximar, o garoto começou a se despir, e como estava vindo algumas garotas, o jovem teve que pegá-la e levá-la embora. E cá entre nós, mano, essa menina é uma daquelas. Ih, rapaz. No quarto, Kimito pediu para ela se vestir, para assim não ficar resfriada. Entretanto, a garota fala que não sabe se vestir. O jovem sim teve que vesti-la, e ela se apresentou como Shido-Ome Hakuá. Assim, Hakuá comentou que estava com fome. O jovem então a deu uma tigela com comida, e a garotinha comeu. E cá entre nós, ela é até fofinha, vai. De repente, a garotinha dormiu. O jovem então foi acordá-la, só que ela levantou do nada e deu uma loucura, que a fez começar a se despir. Entretanto, a baixinha estava chegando no quarto para as atividades do clube, até que ela acabou vendo aquela cena. Kimito resolveu levar a garota para o dormitório dela. Ao chegar, uma garota fala que agora eles teriam que ir tirar algumas fotos do que a garota tinha escrito na estátua. O jovem ficou sem entender o porquê disso, até que a mulher fala que a Hakuá participa mundialmente em campos de matemática, indústrias e afins, e que nesse momento empresas gigantes estão esperando as conclusões dela. Sabendo as coisas que aconteceram, as empregadas da Hakuá começaram a comentar que se ela estava interessada no Kimito. Uma das garotas fala que não. No entanto, outra garota fala que, deixando de lado a aparência dela, no momento ela tem 14 anos. Tá falando sério? Sim. Saindo da escola, o jovem dá de cara com uma garota que tinha uma katana. Ao ver uma abelha, a dama começou a golpear o ar. Do nada, ela se apresenta como Jinro Karen e fala que vai derrotar o protagonista. Após atacar algumas vezes, ela não acertou nenhum golpe. Com isso, resolveu usar uma habilidade que aparentemente não fez nada. No entanto, todos os garotos tiveram suas roupas cortadas e ficaram só com as ocultas. De repente, o jovem também ficou só com a roupa oculta. No próximo ataque, o jovem teve que interferir. Ele ficou em cima dela e, para piorar, sua roupa oculta acabou rasgando. E a garota acabou vendo algo. Ele ficou envergonhada. Não sei de nada. Tentando atacar mais uma vez, a roupa da dama também rasgou. Com isso, ela aceitou a derrota e falou que a partir de hoje, o Kimito seria o seu mestre. E de acordo com ela, ele poderia fazer qualquer coisa. Até mesmo, né? Estranho. Um tempo depois, as garotas foram no quarto do jovem, e a baixinha estava querendo alguns celulares. Com isso, a Hakuá conseguiu alguns, e elas ficaram no quarto dele. No dia seguinte, as garotas foram convidar o prota para uma festa do chá, e é claro que o Kimito aceitou o pedido, porém a baixinha não queria permitir, já que de acordo com ela, os dois já tinham planos. Com isso, o Kimito pediu desculpas para Arisugawa, por ele não poder ir na festa do chá, que seria no quarto dela. A loira supostamente aceitou numa boa, mas emocionalmente não foi bem assim. Na festa do chá, as garotas ficaram perguntando o motivo pela qual o Kimito não poderia vir. Assim, Arisugawa fala que ele estaria aconselhando a Aika, já que ele é um cavaleiro admirável e um ótimo ouvinte. Já na reunião do clube, a garota estava querendo comer alguma coisa de pobre. Isso fez o Kimito oferecer para ela um suposto bolinho, e ela ficou animada. As garotas do chá estavam achando essa relação dos dois muito estranha, e isso as fazia acreditar que eles estavam tendo uma relação, ou até mesmo se tornariam namorados. Ouvindo isso, Arisugawa, visivelmente desconfortável, mandou elas pararem, e acabou saindo da sala envergonhada. No dia seguinte, a garota não apareceu na sala, e o Kimito foi atrás dela, só para encontrar no quarto, e ela estava chorando. Após dois sentarem para conversar, a garota fala que estava assim porque aquela tinha sido a primeira vez que ela grita com suas amigas, e por algum motivo resolver aquilo seria uma tarefa de plebeu. No seu quarto, o prota comenta com Aika que a loira estava muito triste, e que ele queria animá-la. Com isso, a baixinha resolveu permitir que o jovem usasse os seus brinquedos de plebeu para animar a Arisugawa. Na sala de aula, o Kimito fala para os alunos que hoje eles teriam algo conhecido como festa de plebeu. A Arisugawa acabou entrando na sala com uma roupa diferente, conhecida como Gyaru, ou melhor, roupa de garotas pobres. E não é eu que tô falando, viu? O próprio anime. E para finalizar, o clássico brinquedo de pobre, o celular. Comigo? Não. Que todas as garotas tinham recebido, que ao entrar em um app acabaram vendo uma mensagem de desculpas e todas levaram numa boa, até mesmo fizeram uma coisa de pobre, tirar selfie. Selfie? É claro. No final da tarde, Arisugawa agradeceu o jovem pela ajuda, mas ele comenta que quem teve a ideia daquilo tudo na verdade foi a Aika, e ela queria ser amiga de todas as garotas da sala, mas simplesmente não falava. Do nada, Arisugawa ficou triste e saiu correndo. Após correr quase uma maratona, a garota chegou no quarto do Kimito e achou a Aika lá, e por algum motivo acabou chamando ela de idiota, ou melhor, baca. E as duas acabaram saindo numa trocação. Ó, o pau quebrando, pai! Ficaram brigando, já o Kimito ficou pensando besteira enquanto isso. Após acabar a pequena briga, o prota comenta que a Aika nunca foi uma garota fina, e sim uma plebeia. Pobre. Com
Com isso, a baixinha fala que já foi fina, mas um dia ela teve uma febre terrível e desmaiou. Ao acordar, ela estava falando igual um pobre. Mas para Aika aquilo estava ótimo, já que os mangás e jogos do Prota são ótimos e que também a companhia dele naquele local estava perfeito para ela. De repente, as outras garotas também chegaram na sala e solicitaram para entrar no clube dos plebeus. Assim, as duas garotas que já não se davam bem saíram em uma discussão. Já a baixinha diminuída fez algo questionável, que se eu mostrar aqui, já sabe, né? Pouco tempo depois, a empregada chegou no quarto e viu aquilo. Rapidamente, ela pegou uma tesoura gigante para cortar um tronco. Mas o Prota, sendo esperto, falou que estava doido para estar no meio daqueles músculos que ele estava vendo no celular. Sabendo disso, as garotas não gostaram muito, já que, né? Tá ligado? No dia seguinte, o Kimito acordou e viu a baixinha ao seu lado. Após levantar, ele foi preparar o café da manhã e notou que só tinha batata na geladeira. Por isso, ele iria preparar um pãozinho de batata. Vendo o preparo da massa, a garota resolveu ajudar, mas antes teve que lavar as mãos e colocar um avental. Assim começou a preparar os pãozinhos. Porém, eles não estavam perfeitos, por isso ela começou a fazer um cálculo muito doido e deixou o Kimito assustado. Pouco tempo depois, eles terminaram o preparo e tinha ficado delicioso. Logo depois, eles ficaram conversando sobre o passado e a baixinha comentou que no seu fundamental ela não se divertia em nada, só fazia robôs e desenhava esquemas difíceis. Percebendo que ela teve um passado complicado, o Kimito fez uma charada para ela, só que a garota deu uma resposta sem sentido que a deixou triste. Para animá-lo, o garoto fez outra charada sobre um carro e a garota tentou dar uma resposta plausível, mas acabou não conseguindo. Mais tarde, a empregada veio buscar a Hakua, só que ela queria ficar com o Kimito. No entanto, ele conseguiu convencê-la, assim acompanhou até o quarto e viu uma pelúcia dele em cima da cama. Isso acabou deixando a garota envergonhada. E eu não quero nem imaginar isso. Você já tá ligado, né? Em uma reunião, as garotas começaram a conversar sobre a relação do casal passado. E a Aika não estava gostando nem um pouquinho disso, já que todas as vezes a Hakua fica agarrando o Kimito e não deixa ele fazer mais nada. E essas coisas estavam deixando as garotas estressadas. Por isso que uma delas acabou comentando que elas deveriam afastar o Kimito da baixinha, antes que o trem entre no túnel. E todas concordaram com isso. As garotas então iriam conversar com a Hakua no quarto, porém a baixinha só ficava lendo um livro e não dava atenção para as garotas. Por isso elas tentaram várias coisas e a Hakua do nada começou a fazer seus cálculos. Isso gerou uma loucura atrás da outra. Um bom tempo depois, a Hakua acabou pegando no sono e a sua empregada veio buscá-la. Na saída, a garotinha acabou fazendo para as garotas a charada do Kimito. Só que a Aika acabou conseguindo responder facilmente e o Kimito estava conversando com a sua namorada e a garota estava bravinha, já que fazia um mês que ele tinha sumido e ela queria ouvir o que ele sente por ela. Mas o Kimito disse que a amava. E olha só, é apenas um jogo. Eu fui tapeado. A Aika acabou chegando no quarto e tentou conversar com a garota do jogo. E ela acabou ficando viciada. De repente o Kimito foi chamado na sala da diretora. Já as duas garotas ficaram lá conversando. Até que a Arisugawa chegou no quarto. E as duas foram ler um livro. Só que a loira acabou comentando com a Aika que aquilo de ficar deitada na cama do Kimito era falta de educação. E isso fez ela sair rapidamente da cama e resolveu ir embora. Mas a Arisugawa ficou feliz e acabou comentando que seria ótimo ela ficar sozinha com o Kimito naquele quarto. Após ouvir isso, a garota desistiu de ir embora e as duas voltaram a ler os seus mangás. Pouco tempo depois, a Aika sentiu fome e foi roubar a geladeira do Kimito e acabou encontrando um refrigerante lá dentro. E elas não conheciam essa bebida, já que poderia ser uma bebida de pobre, só que a Aika não queria dividir, e isso deixou a loira triste e acabou amolecendo o coração da garota e a fez dividir. Assim, após provar a Coca-Cola, elas acabaram gostando. Ué? Agora as duas estando molhadas, acabou gerando cenas complicadas, e o Kimito chegou no quarto e ficou incrédulo e acabou fugindo daquele mal entendido. A diretora conta para o Kimito que eles construíram um parque de pobre para os estudantes, e seria o Prota responsável por ajudá-las com tudo. Pouco tempo depois, todos tinham chegado no parque e adentraram o local, e viram Maya falando que aquele parque tinha sido construído para as garotas vivenciarem um pouco da vida de um pobre. Assim, todos eles pegaram um elevador e as garotas saíram super empolgadas, e uma delas até desmaiou. Seguindo com a aventura, todos estavam adorando o passeio e conhecendo coisas novas, como uma faixa de pedestre. Logo depois, eles foram comer um lanche no local que todo plebeu vai, só lembrando que qualquer coincidência é apenas uma ilusão. Estranho. E como as garotas sempre dizem, plebeus são incríveis, mas agora elas teriam que fazer o pedido e a Reiko quis tentar, mas acabou travando na hora e o Kimito teve que ajudá-la. Após todos pedirem, se sentaram para comer e o Prota adorou o lanche por conta dos ingredientes com sabor único, ou seja, caro. Só que no final ficou pistola por conta do hambúrguer não ter o sabor que ele já estava acostumado e querer reclamar com quem tinha o preparado. Já a Aika estava se alimentando tranquilinha. A Hakua estava correndo para o quarto do Kimito. No entanto, a sua empregada avisou
que o Kimito não estava na escola. Voltando ao grupo, eles foram em uma lan house e todos começaram a se divertir nos jogos de plebeus, e a Aika estava esperando alguma garota se aproximar para ela mostrar suas habilidades na dança, já que o Kimito tinha treinado, no intuito de conseguir aproximá-las das garotas. De repente, algumas garotas se aproximaram e pediram a ajuda do Prota com aquela máquina de pelúcias, e ele conseguiu pegar um bichinho e presenteou a donzela, que ficou toda. Então era a vez de uma garota tentar, e o Kimito ajudou em uma cena bem estranha. Só não assisti de olhos fechados, beleza? Com isso, o garoto quase teve e conseguiu pegar o bichinho. Então o jovem também ajudou todas as outras garotas, ainda mostrou suas habilidades na dança. E até as garotas tentaram dançar, mas estavam achando muito difícil. Assim a Aika apareceu e as ajudou. Então nasceu uma amizade e todos foram tomar um cafezinho. E por algum motivo as garotas não sabiam tomar um café. A Aika, na tentativa de ensiná-las, acabou se queimando e no final até pegaram o contato uma da outra para conversarem. Após isso, as garotas foram em uma loja comprar algumas roupas de plebeus e a espadachim se apaixonou por uma camiseta rosa. Mas ela não queria admitir isso e ficou negando para o Kimito. Mas para fazer ela vestir a roupa, o Kimito a lembrou que ele já tinha conseguido derrotá-la, por isso poderia eliminá-la facilmente. Por esse motivo, a garota, sem reclamar, começou a obedecer ele e vestiu a bendita roupa. E o Kimito ficou impressionado com o toque de beleza que a roupa de plebeu deu nela. Mas após todo um clima e blá blá blá, a Karen acabou dando uma espadada e deu no pé. À noite, a Aika estava entretida com as mensagens do celular, até que ela e a Rico começaram a conversar e a baixinha comentou que tinha uma mensagem muito especial que ela adoraria que a garota desse uma olhada. E sem reclamar, a loira acabou aceitando e acabou plantando alguns pontos novos que a baixinha não conseguiu fazer naquele texto, onde ela revela que o motivo pelo qual ela não se misturava com as outras pessoas simplesmente é porque ela tem tendência a dizer na cara tudo o que ela pensa, e isso já magoou suas amigas do passado, e foi esse motivo que fez ela se fechar para as outras pessoas. Após terminar de ler tudo, a Rico pediu para ela enviar aquele texto, que basicamente é um pedido de amizade para as outras pessoas, coisa que a baixinha fez sem nem mesmo pensar muito. No dia seguinte, o Kimito foi acordado pela empregada, que acabou insultando ele, o chamando de burro. Já duas garotas resolveram chamar a Aika para tomarem o café da manhã juntas, e o Kimito, vendo aquilo, ficou feliz, e no final do café, ele foi conversar com a Aika, e a disse que agora eles não precisavam mais do clube dos plebeus, já que agora a garota poderia entrar em um clube normal, e se envolver com mais pessoas. Assim, o elevador dos dois acabou chegando e a garota ficou meio triste ao ouvir aquilo. Logo após isso, as garotas foram tomar um banho e acabaram conversando um bocado. Do nada, o Kimito apareceu lá desmaiado. Confia. E a Aika, estando sozinha, teve que fazer respiração boca a boca para salvá-lo, já que aparentemente ele tinha se afogado na água. E de repente, duas garotas cataram a baixinha fazendo aquilo e ficaram assustadas. Mas pouco tempo depois, o Kimito acordou no seu quarto e foi para o lobby, onde as garotas estavam fugindo dele pelo simples motivo que, de acordo com a Aika, para os outros, os dois estavam namorando. Então a Karen se aproximou dele e o deu um tapa na cara, o chamando de mentiroso, e assim deu no pé. Pouco tempo depois, no quarto, a Aika explicou para as garotas mais próximas o que realmente tinha acontecido, e todas entenderam. A Aika estava querendo saber se plebeus jogavam jogos de adivinhações, o Kimito conta que sim, mas atualmente os mesmos estavam usando a tecnologia na brincadeira, o que acabou deixando a garota impressionada com a adivinhação perfeita que a Marika deu dela, e então comentou que as adivinhações dos plebeus são incríveis. Bem, mais ou menos. A garota também acabou descobrindo a sua cor da sorte, o que a fez vestir uma roupa estranha e começar essa dancinha ridícula. E foi nesse momento que as outras garotas chegaram e também começaram a jogar o jogo. Após cada uma jogar, acabaram ficando impressionadas com a assertividade, mas a Karen não estava acreditando naquilo e também resolveu testar. A Marika novamente foi certeira, mas a garota não aceitou e resolveu pegar o celular para refazer o jogo, só que agora com o aparelho na sua mão. Porém, ao rolar a tela, ela viu um jogo para descobrir sua compatibilidade romântica, o que deixou todas envergonhadas, e aceitaram fazer o teste, já que é com a certeza que elas estão gostando dele. Até mesmo a... deixa quieto. Então a primeira foi a Aika, e o resultado dela foi simplesmente 80 pontos. Basicamente, ela se apaixonou pelo jovem desde a primeira vez que ela o viu, o que deixou a garota bem empolgada e a fez sair correndo. Assim, a próxima foi a Raika, e ela tirou 90 pontos. Basicamente, essa é aquela garota para casar, sabe, né? E na vez da Hakua, graças a Deus, deu apenas 50 pontos. Basicamente, amigos. E por último, a Karen, que simplesmente deu 0 pontos, o que significava que a Karen queria matar o Kimito, mesmo não sendo o que parece. Meu amigo, essa cara não engana ninguém.
De repente, o Kimita acabou notando que ele tinha colocado a idade da garota errada. Após consertar esse pequeno erro, essa suposta vidente deu para o casal uma pontuação máxima e disse que eles estão predestinados a ficarem juntos. Ao ouvir isso, as outras garotas ficaram com ciúmes e disseram que aquela vidente não sabia de nada. A partir desse momento, elas começaram a discutir sobre quem era a garota perfeita para o jovem. Obviamente, cada uma defendeu o seu ponto. E quando elas ficaram lá discutindo, o Kimita e a baixinha saíram para comer. No dia seguinte, a empregada foi acordar o Kimito, já que esse era o trabalho dela. Porém, o jovem comenta que ela não precisava mais fazer aquilo, já que ele tinha o alarme no celular que iria acordá-lo, coisa de plebeu. Ao ouvir isso, a garota resolveu destruir o celular, mas acabou desistindo e comentou que a partir de hoje, ela iria acordá-lo todos os dias dessa maneira aí. Você é louco? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, isso vai me ajudar muito e você sempre esperando seus vídeos novos. E caso você queira a continuação, já comenta aqui embaixo. E para você que quer me apoiar ainda mais, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal. Com isso você terá alguns benefícios exclusivos, além de me ajudar muito. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!